As luzes frias do quartel nunca me deixaram esquecer o que vivemos. Eu era apenas mais um soldado, até o dia em que fui chamado para liderar a Tropa Negra, um grupo formado por aqueles que o sistema descartou, mas que se recusaram a aceitar o fracasso. Juntos, enfrentamos missões impossíveis, quebramos regras, desafiamos ordens e, no processo, mostramos que a verdade pode ser mais forte do que qualquer manual. Mas nosso sucesso teve um preço alto. Quando provamos que o sistema era falho, o alto comando decidiu que não podíamos continuar existindo. Hoje, vou contar a história de como a Tropa Negra quebrou o sistema, e por que, para alguns, isso nunca poderá ser perdoado. O cheiro de pólvora ainda pairava no ar quando ouvi, pelo rádio, a ordem que mudaria tudo. Tropa Negra, recuar imediatamente. Repito, recuar imediatamente. A missão foi abortada. Minha mão tremia ao segurar o comunicador, mas não era medo do inimigo. Era o pressentimento de que, naquele instante, algo muito maior do que uma simples operação estava em jogo. Eu, capitão da Tropa Negra, sabia que havíamos ido longe demais. E, por isso, o sistema não nos perdoaria. A Tropa Negra nasceu do desespero. Não era um nome oficial, nem constava nos registros do Exército. Éramos um grupo de soldados reunidos à margem das regras, formados por aqueles que o sistema descartava. Veteranos marcados por traumas, jovens indisciplinados, especialistas que não se encaixavam nos padrões rígidos do comando. Eu mesmo, André Vasconcelos, fui parar ali depois de um processo disciplinar que quase me custou a carreira. Mas, para o Coronel Barreto, nosso mentor, éramos a última esperança de vencer uma guerra que o exército convencional já dava como perdida. Tudo começou 2 anos antes daquela ordem fatídica. O país estava mergulhado em uma crise sem precedentes. Facções armadas controlavam territórios inteiros, o tráfico de informações era tão letal quanto de armas, e a corrupção corroía as instituições por dentro. O alto comando, pressionado por políticos e pela opinião pública, precisava de resultados rápidos. Mas as operações tradicionais fracassavam uma após a outra. Foi então que Barreto, um homem de olhar duro e voz baixa, me chamou em sua sala. Vasconcelos, você sabe por que está aqui? Ele perguntou, sem levantar os olhos dos papéis. Imagino que não seja para mais um relatório, senhor, respondi, tentando esconder o cansaço na voz. Ele sorriu de lado. Você tem reputação de resolver problemas, mas também de criar outros. Preciso de alguém que não tenha medo de sujar as mãos. Alguém que entenda que, às vezes, para salvar o corpo, é preciso amputar o membro doente. Foi assim que entrei para a Tropa Negra. Nos primeiros meses, éramos apenas 6. Eu, o Sargento Lima, a Tenente Carla, o Cabo Jonas, o Soldado Nascimento e o especialista em comunicações, Torres. Cada um com sua história de queda e redenção. Carla, por exemplo, era filha de um general, mas havia sido afastada por insubordinação. Lima, veterano de 3 missões internacionais, carregava no olhar a sombra de algo que nunca contou a ninguém. Jonas era o mais jovem, mas tinha uma frieza assustadora em combate. Nascimento, apesar do nome, já tinha visto mais mortes do que muitos oficiais de alta patente. E Torres, com seus óculos grossos e jeito tímido, era um gênio em invadir sistemas e decifrar códigos. Nossa primeira missão foi um teste. Infiltrar uma favela dominada por uma facção e resgatar um informante. O comando nos deu 48 horas e nenhum apoio. Se der errado, não conhecemos vocês, disse o coronel, antes de nos despachar. Entramos de madrugada, usando rotas que só quem cresceu ali conhecia. Carla liderava a frente, com Lima cobrindo a retaguarda. Eu sentia o peso da responsabilidade em cada passo. O informante estava escondido em um barraco, cercado por homens armados. Jonas neutralizou 2 sentinelas com precisão cirúrgica. Nascimento, silencioso como um fantasma, abriu caminho até a porta dos fundos. Torres, do alto de um prédio, interceptava as comunicações da facção, nos avisando de cada movimento. O resgate foi um sucesso. Saímos sem disparar um tiro, levando o informante e deixando para trás apenas o rastro de nossa passagem invisível. O alto comando ficou surpreso. Como conseguiram? Perguntaram.
Barreto apenas sorriu. Eles não seguem o manual. A partir dali, a Tropa Negra virou lenda nos corredores do quartel. Missões impossíveis, resultados improváveis. Infiltrações, resgates, sabotagens. Sempre à margem, sempre no limite. Mas, quanto mais sucesso tínhamos, mais incomodávamos. O sistema não gosta de quem mostra que as regras podem ser dobradas. E nós não apenas dobrávamos, quebrávamos. Lembro de uma noite em especial. Estávamos em uma operação para interceptar um carregamento de armas que abasteceria uma facção rival. O plano era simples: emboscar o comboio na estrada, apreender as armas e desaparecer antes que a polícia local, corrompida até a medula, pudesse interferir. Mas nada saiu como planejado. O comboio chegou antes do previsto, com o dobro de homens. Fomos cercados. Tiros cruzaram a noite, iluminando o matagal. Senti o sangue escorrer pelo braço quando uma bala de raspão me atingiu. Réqua, Vasconcelos, gritou Lima, mas eu sabia que não podíamos deixar as armas caírem nas mãos erradas. Foi Carla quem teve a ideia. Torres, consegue explodir o caminhão remotamente. Ele hesitou, mas em segundos digitava freneticamente no tablet. Pronto! Só preciso de um sinal. Jonas, com a calma de sempre, se arrastou até uma posição de tiro e disparou contra o tanque de combustível. A explosão sacudiu a noite, espalhando fogo e caos. Aproveitamos a confusão para escapar, levando apenas o que era essencial. No dia seguinte, a imprensa noticiava o misterioso incêndio que destruiu o carregamento. O alto comando nos chamou para uma reunião de emergência. Vocês desobedeceram ordens diretas, disse o general responsável. A missão era apreender, não destruir. Se não destruíssemos, as armas estariam nas ruas agora, respondi, sentindo o peso do olhar de todos sobre mim. O general suspirou. Vocês são eficientes, mas perigosos. O sistema não foi feito para gente como vocês. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. O sistema não foi feito para gente como vocês. Comecei a perceber que, quanto mais resultados entregávamos, mais nos tornávamos uma ameaça. Não apenas para os inimigos, mas para o próprio exército. Éramos a prova viva de que as regras podiam ser quebradas. E isso, para quem construiu a carreira em cima delas, era inaceitável. Com o tempo, a Tropa Negra cresceu. Novos membros chegaram, cada um trazendo suas cicatrizes e talentos. Mas também vieram as traições. Em uma missão no interior, fomos emboscados. Alguém havia vazado nossa posição. Perdemos 2 homens. O luto foi silencioso, mas devastador. Carla, que sempre foi a mais forte, chorou sozinha no alojamento. Lima ficou dias sem falar. Eu me culpei. Se tivéssemos seguido o protocolo, talvez eles estivessem vivos, pensei. Mas, no fundo, sabia que o protocolo era uma ilusão de segurança. No campo, só sobrevive quem se adapta. Foi nesse período que Barreto nos chamou para uma conversa reservada. O alto comando está de olho em vocês. Há quem queira dissolver a Tropa Negra. Dizem que vocês são indisciplinados, imprevisíveis, que representam um risco para a hierarquia. E o senhor? Perguntei, tentando decifrar sua expressão. Eu acredito em resultados. Mas sei que, quando se mexe demais no sistema, ele reage. Fiquem atentos. Confiem apenas uns nos outros. A tensão aumentou. Missões passaram a ser monitoradas de perto. Informações vazavam com mais frequência. Começamos a desconfiar de todos. Até mesmo entre nós, o clima de paranoia se instalou. Jonas, sempre calado, passou a questionar cada ordem. Nascimento, antes tão seguro, hesitava antes de agir. Carla se isolou. Eu, como líder, sentia o peso de cada decisão. Será que estamos indo longe demais? Me perguntava nas noites insones. A gota d'água veio em uma missão que deveria ser simples: interceptar um político corrupto que financiava as facções.
O plano era capturá-lo e entregar provas ao Ministério Público. Mas, ao chegarmos ao local, encontramos uma armadilha. O político estava cercado por seguranças armados e, pior, por oficiais do próprio exército. Ficou claro que havia interesses maiores em jogo. Conseguimos escapar, mas a mensagem era clara. Não éramos mais apenas uma ameaça para os criminosos, mas para o próprio sistema. Na manhã seguinte, Barreto foi afastado. Recebemos a ordem de dissolução. A partir de hoje, a Tropa Negra deixa de existir. Todos os membros devem se apresentar para a redistribuição. O comunicado era frio, impessoal. Mas, para nós, era o fim de uma era. Reuni o grupo pela última vez. O clima era de velório. Fizemos o que ninguém teve coragem de fazer, disse Carla, com a voz embargada. Pagamos o preço, completou Lima. Jonas apenas assentiu, os olhos fixos no chão. Nascimento, sempre o mais pragmático, resumiu: o sistema não suporta quem mostra que ele está errado. Nos despedimos sem promessas. Cada um seguiu seu caminho, carregando as marcas do que vivemos. Eu fui transferido para uma unidade administrativa, longe do campo de batalha. Carla pediu baixa. Lima desapareceu. Jonas foi para a reserva. Nascimento voltou para o interior. Torres, dizem, foi trabalhar para uma agência de inteligência. Mas a história da Tropa Negra não terminou ali. O que vivemos deixou cicatrizes, mas também sementes. Em cada operação, em cada decisão difícil, lembro do que aprendemos. Que, às vezes, é preciso quebrar o sistema para salvar o que realmente importa. E que, por mais que tentem nos apagar, a verdade sempre encontra um jeito de sobreviver. Anos depois, recebi uma carta anônima. Eles ainda têm medo de você, dizia. O sistema nunca esquece quem o desafia. Sorri ao ler aquelas palavras. Porque, no fundo, sabia que, enquanto houver injustiça, sempre haverá quem se recuse a seguir o manual. E, mesmo que a Tropa Negra não exista mais oficialmente, seu espírito vive em cada um de nós. Hoje, sentado diante de uma mesa cheia de papéis, longe do campo de batalha, ainda ouço os ecos das noites em que enfrentamos o impossível. Sinto falta do cheiro de pólvora, do frio na barriga antes de uma missão, do olhar cúmplice dos meus companheiros. Sinto falta, principalmente, da sensação de fazer parte de algo maior do que eu mesmo. Às vezes, me pergunto se valeu a pena. Se as perdas, as cicatrizes, o isolamento, foram um preço justo por desafiar o sistema. Mas, quando fecho os olhos e lembro dos rostos que salvamos, das vidas que mudamos, sei que faria tudo de novo. Porque, no fim das contas, a verdadeira vitória não está em seguir as regras, mas em ter coragem de quebrá-las quando elas se tornam injustas. A Tropa Negra quebrou o sistema. E, por isso, o sistema decidiu que ela não poderia continuar existindo. Mas, enquanto houver quem se recuse a aceitar o inaceitável, sempre haverá uma Tropa Negra, em algum lugar, pronta para agir quando todos os outros desistirem. O tempo passou, mas as lembranças continuam vivas. Às vezes, encontro antigos membros em lugares inesperados. Um olhar, um aceno discreto, e sabemos que compartilhamos algo que ninguém mais entende. Não precisamos de palavras. O silêncio diz tudo. Certa vez, encontrei Carla em uma cafeteria, anos depois da dissolução. Ela estava diferente, mas o olhar era o mesmo. Sentamos, tomamos café, falamos de tudo e de nada. No fim, ela disse: eles podem acabar com a tropa, mas não com o que ela representa. Concordei. Porque, no fundo, a Tropa Negra era mais do que um grupo de soldados. Era uma ideia. E ideias são a prova de balas. Hoje, quando vejo notícias de corrupção, de injustiça, de sistemas que esmagam os mais fracos, sinto a velha raiva crescer dentro de mim. Mas também sinto esperança. Porque sei que, em algum lugar, alguém está disposto a fazer o que precisa ser feito. Alguém que não tem medo de quebrar o sistema. E, se um dia me chamarem de novo, estarei pronto. Porque, uma vez Tropa Negra, sempre Tropa Negra. O rádio, agora silencioso, ainda está sobre minha mesa. Às vezes, ligo só para ouvir o chiado,
como se esperasse uma nova ordem, uma nova missão. Sei que talvez nunca venha. Mas, enquanto houver injustiça, estarei pronto. Porque, no fim, o sistema só existe porque permitimos. E, quando alguém tem coragem de dizer basta, tudo pode mudar. A Tropa Negra quebrou o sistema. E, por isso, o sistema tentou nos apagar. Mas não se apaga o que é feito de coragem, de sacrifício, de verdade. Não se apaga o que nasce da necessidade de justiça. E, enquanto houver quem se recuse a aceitar o inaceitável, a Tropa Negra viverá. Nem que seja apenas na memória dos que ousaram desafiar o impossível. Eu sou André Vasconcelos. Fui capitão da Tropa Negra. E, mesmo que o sistema tente me esquecer, eu nunca esquecerei o que vivemos. Porque, no fim, a verdadeira vitória é nunca desistir de lutar pelo que é certo. O tempo, dizem, é o melhor remédio. Mas para quem carrega cicatrizes invisíveis, o tempo é apenas um lembrete de tudo o que ficou para trás. Depois da dissolução da Tropa Negra, minha vida entrou em um compasso estranho, como se eu estivesse sempre esperando por algo que nunca chegava. Os dias se arrastavam em meio a relatórios burocráticos, reuniões intermináveis e uma rotina que parecia feita para apagar qualquer resquício de rebeldia. Eu me tornei mais um no sistema, exatamente o que sempre temi. No início, tentei me adaptar. Chegava cedo ao trabalho, cumpria ordens sem questionar, mantinha a cabeça baixa. Mas, por dentro, sentia uma inquietação crescente. Era como se uma parte de mim tivesse ficado presa no passado, revivendo cada missão, cada decisão difícil, cada perda. À noite, os pesadelos voltavam. Via o rosto de Jonas, imóvel no chão da emboscada. O sangue de nascimento escorrendo entre meus dedos. O olhar de Carla, perdido, depois de perdermos 2 dos nossos. O rádio chiando, a ordem de recuar, o silêncio que se seguiu. Tentei buscar sentido em outras coisas. Voltei a correr, como fazia nos tempos de academia. Mas a corrida, que antes me dava clareza, agora só servia para me cansar. Tentei me aproximar da família, mas a distância criada pelos anos de serviço era difícil de transpor. Meu pai, um militar da velha guarda, nunca entendeu minhas escolhas. Você sempre foi teimoso, André. Sempre quis fazer do seu jeito, ele dizia, com um misto de orgulho e reprovação. Minha mãe, mais silenciosa, apenas me abraçava, como se soubesse que palavras não adiantariam. Foi nesse período que comecei a escrever. No início, eram apenas anotações soltas, tentativas de organizar os pensamentos. Mas, aos poucos, as palavras foram se transformando em relatos, memórias, confissões. Escrevia sobre as missões, sobre os companheiros, sobre o que sentia. Era uma forma de manter viva a história da Tropa Negra, de não deixar que o sistema apagasse tudo o que vivemos. Às vezes, relia o que havia escrito e me perguntava se alguém, um dia, entenderia o que significava estar do outro lado das regras. Certa noite, recebi uma mensagem cifrada no e-mail. O remetente era desconhecido, mas o conteúdo era inconfundível. O sistema está mais frágil do que nunca. Precisamos conversar. Meu coração disparou. Passei horas tentando decifrar quem poderia ser. Pensei em Torres, com suas habilidades em comunicação. Pensei em Carla, sempre à frente dos acontecimentos. Pensei até em Barreto, embora soubesse que, depois do afastamento, ele havia sumido do mapa. Respondi à mensagem, usando um código que só a Tropa Negra conhecia. Dias depois, recebi instruções para um encontro em um bar discreto, no centro da cidade. O lugar era escuro, com poucas mesas e um cheiro forte de cigarro. Sentei no fundo, de costas para a parede, como aprendi nas missões. Esperei por quase 1 hora, até que uma figura familiar se aproximou. Era Torres. Estava mais magro, com olheiras profundas e um olhar desconfiado. Sentou-se à minha frente, sem dizer uma palavra. Ficamos em silêncio por alguns minutos, apenas nos observando. Finalmente, ele falou. Achei que você não viria. Achei que era uma armadilha, respondi, meio brincando, meio sério. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. O sistema está ruindo, André.
Desde que a Tropa Negra foi dissolvida, as facções cresceram. O comando está perdido. E tem gente querendo trazer a tropa de volta. Mas não do jeito certo. Como assim? Torres olhou em volta, certificando-se de que ninguém ouvia. Estão montando um grupo novo. Só que, dessa vez, querem total controle. Sem espaço para questionamentos, sem margem para improviso. Querem usar o nome da Tropa Negra, mas sem o espírito. Só a casca. Senti uma raiva surda crescer dentro de mim. Não vão conseguir. O que faz a Tropa Negra não é o nome, é a coragem de fazer o que precisa ser feito. Torres assentiu. Por isso te chamei. Precisamos impedir que usem o que construímos para justificar atrocidades. Tem gente no comando disposta a tudo para manter o poder. Ficamos ali, conversando por horas. Ele me contou sobre operações clandestinas, sobre oficiais corruptos, sobre planos para usar a nova Tropa Negra como instrumento de repressão. Saí do bar com a cabeça fervendo. Sabia que, se me envolvesse de novo, não haveria volta. Mas também sabia que não podia ficar parado enquanto destruíam tudo o que havíamos construído. Nos dias seguintes, procurei antigos membros. Carla estava morando em uma cidade pequena, dando aulas de defesa pessoal para mulheres. Fui até lá, sem avisar. Quando me viu, abriu um sorriso cansado. Sabia que você não ia conseguir ficar longe por muito tempo, disse, me abraçando forte. Contou que também havia recebido mensagens estranhas, convites para consultorias em operações duvidosas. Disse que recusou todas, mas que sentia que algo grande estava para acontecer. Eles querem usar nosso nome para legitimar o que há de pior no sistema, disse, com raiva. Não podemos deixar. Lima foi mais difícil de encontrar. Depois da dissolução, sumiu do radar. Descobri, por meio de contatos antigos, que estava trabalhando como segurança em uma fazenda no interior. Fui até lá, enfrentei estradas de terra, calor escaldante, até encontrá-lo sentado sob uma árvore, olhando o horizonte. Achei que você tinha desistido de tudo, disse, sem se levantar. Quase desisti. Mas não consigo ignorar o que está acontecendo. Ele me olhou, sério. Se for para voltar, tem que ser do nosso jeito. Sem amarras, sem politicagem. É o único jeito que conhecemos. Jonas, por sua vez, estava morando com a mãe, cuidando dela depois de um AVC. Quando cheguei, me recebeu com desconfiança, mas logo relaxou. Não quero mais saber de guerra, André. Mas, se precisar de mim, sabe onde me encontrar. Nascimento, sempre pragmático, foi direto ao ponto. Se for para lutar contra o sistema de novo, conta comigo. Mas dessa vez, sem ilusões. Aos poucos, fomos nos reunindo. Não era uma volta oficial. Não havia ordens, nem hierarquia. Era apenas um grupo de pessoas que se recusava a ver o que construíram ser usado para o mal. Começamos a investigar, a reunir provas, a expor os planos do alto comando. Usamos contatos antigos, redes de confiança, métodos que só quem viveu à margem conhece. Descobrimos que o novo grupo, batizado de Tropa Negra 2.0, era apenas uma fachada para operações de extermínio. Oficiais corruptos recrutavam jovens sem experiência, prometendo glória e poder, mas os usavam como peões em jogos sujos. Denunciamos tudo, primeiro de forma anônima, depois abertamente. Pagamos o preço. Fomos perseguidos, ameaçados, difamados. Mas não recuamos. Em uma noite chuvosa, recebi uma ligação de Torres. Conseguimos. As provas chegaram à imprensa. O escândalo vai estourar amanhã. Senti um alívio misturado com tristeza. Sabia que, ao expor o sistema, também estávamos nos condenando ao ostracismo. Mas era o preço a pagar. No dia seguinte, os jornais estampavam manchetes sobre a nova Tropa Negra e seus crimes. O alto comando tentou abafar, mas era tarde demais. Oficiais foram afastados, investigações abertas, operações suspensas. Recebi mensagens de apoio, mas também de ódio. Fui chamado de traidor, de herói, de louco. Não me importei.
O importante era que a verdade havia vindo à tona. Depois disso, cada um seguiu seu caminho. Carla voltou para suas aulas. Lima ficou na fazenda. Jonas continuou cuidando da mãe. Nascimento abriu uma pequena empresa de segurança. Torre sumiu de novo, provavelmente envolvido em alguma operação secreta. Eu, por minha vez, decidi escrever tudo. Não apenas para mim, mas para quem viesse depois. Queria que soubessem que, mesmo quando o sistema tenta apagar a verdade, sempre há quem resista. Queria que entendessem que a Tropa Negra não era feita de heróis, mas de pessoas comuns, dispostas a fazer o que era certo, mesmo quando isso significava desafiar tudo e todos. Às vezes, ainda sonho com as missões. Acordo suando, o coração disparado, como se estivesse de volta ao campo de batalha. Mas, ao olhar ao redor, vejo que estou em casa, seguro, livre. E, mesmo assim, sei que, se o chamado vier de novo, estarei pronto. Porque, no fim, a Tropa Negra não morreu. Ela vive em cada um de nós, em cada ato de coragem, em cada recusa em aceitar o inaceitável. O sistema pode tentar nos apagar, mas não pode apagar o que somos. E, enquanto houver injustiça, sempre haverá quem se levante. Sempre haverá uma Tropa Negra, pronta para quebrar o sistema de novo, se for preciso. Hoje, olhando para trás, entendo que a Tropa Negra nunca foi apenas um grupo de soldados, foi uma ideia, uma faísca de coragem em meio à escuridão de um sistema que prefere o silêncio à verdade. Fomos perseguidos, apagados dos registros, chamados de indisciplinados e perigosos. Mas, no fundo, tudo o que fizemos foi mostrar que é possível lutar pelo que é certo, mesmo quando o preço é alto demais. O sistema tentou nos calar, mas não se apaga o que nasce da necessidade de justiça. As marcas que carregamos são provas de que, por um breve momento, ousamos desafiar o impossível. E, enquanto houver quem se recuse a aceitar o inaceitável, a essência da Tropa Negra vai continuar viva em cada ato de coragem, em cada recusa em abaixar a cabeça, em cada pessoa que decide não se curvar diante da injustiça. Essa é a nossa história. E, mesmo que tentem apagá-la, ela vai sobreviver. Porque, no fim, a verdadeira vitória é nunca desistir de lutar pelo que é certo. Se inscreva no canal, aperte o sininho.